Começa agora no seu rádio Papo de Esporte. Segunda-feira, 15 de março de 2021, vamos juntos com as principais notícias do dia no mundo do esporte. Começamos pela terceira rodada do Campeonato Carioca. Teve clássico e vitória do Fluminense, 1-0 para cima do Flamengo, com um gol monstruoso de Igor Julião. Do meio da rua, ele chutou sem chances para Gabriel Batista. Autor do belo gol do Fluminense, ele deu uma entrevista após o apito final, explicou a comemoração com o punho cerrado erguido e criticou a postura da CBF ao longo da pandemia. Ele disse que a inspiração foi por causa da postura que o Fluminense sempre teve durante o período de pandemia da Covid-19. Segundo ele, o gesto foi para exaltar a postura do tricolor. Ele ainda disse que o protocolo da CBF é falho, porque fez com que os jogadores viajassem o ano inteiro em voos comuns para as partidas do Campeonato Brasileiro. Ainda nesta rodada, Vasco e Nova Iguaçu ficaram no 2-2 em São Januário e o Bangu empatou em 0-0 com o Botafogo no Newton Santos. Com isso, a tabela do Carioca tem a seguinte colocação: Volta Redonda em primeiro com 7, Portuguesa e Flamengo tem 6, Botafogo 5, Boa Vista, Bangu e Resende 4 pontos. Fluminense e Madureira tem 3, Nova Iguaçu tem 2, Vasco da Gama 1 e Macaé Lanterna, nenhum ponto feito. Já no Campeonato Paulista, o São Paulo de Crespo perdeu a invencibilidade, 2-1 para o Novo Horizontino. O Santos venceu o Ituano por 2-1, o Palmeiras derrotou a Ferroviária por 2-0 e o Corinthians venceu fora de casa o São Caetano por 1-0. No Grupo A, o Timão lidera com 8 pontos. No Grupo B, o São Paulo tem 7. Pelo Grupo C, o Bragantino tem 8 pontos e lidera, seguido pelo Palmeiras com 7. E no Grupo D, o Santos tem apenas 5 pontos em terceiro lugar. Bom, falamos sobre o Santos, vamos falar sobre Pelé. Cristiano Ronaldo superou Pelé em números de gols por partidas oficiais. Agora sim é oficial. Por quê? Porque o rei disse. Em post nas redes sociais, o ídolo brasileiro reconheceu o feito do português, que respondeu e agradeceu o tricampeão do mundo pelo novo recorde. O camisa 7 da Juventus chegou aos 770 gols na carreira, com os 3 que marcou contra o Cagliari, e superou os 767 feitos por Pelé em partidas oficiais. O rei publicou o seguinte, abre aspas, Cristiano, a vida é um voo solo, cada um faz a sua própria jornada. E que bela jornada você está tendo. Eu te admiro muito, adoro te ver jogar e isso não é segredo para ninguém. Parabéns por quebrar o meu recorde de gols em partidas oficiais. A minha única lamentação é não poder te dar um abraço hoje. Fecha aspas, declarou o Rei Pelé. Cristiano respondeu pouco depois, escrevendo o seguinte, abre aspas, minha admiração eterna e incondicional pelo senhor Edson Arantes do Nascimento, assim como o respeito que tenho pelo futebol de meados do século XX, me levou a levar em consideração seu número de 767 gols, assumindo seus 9 gols pela seleção paulista, assim como seu gol único da seleção militar brasileira, como gols oficiais. O mundo mudou desde então, e o futebol também mudou, mas isso não significa que podemos simplesmente apagar a história de acordo com os nossos interesses. Fico muito feliz e orgulhoso ao reconhecer o gol que me colocou no topo da lista de artilheiros do mundo, superando o recorde de Pelé, algo que eu nunca poderia ter sonhado enquanto era criança da Ilha da Madeira. Fecha aspas. Aí então, CR7 fazendo história e sendo reconhecido pelo Rei Pelé. Voltando a falar sobre Campeonato Paulista, a Federação Paulista de Futebol admitiu ontem que a arbitragem de campo e o VAR erraram ao ignorar um pênalti a favor do São Paulo na derrota de 2-1 para o Novo Horizontino no sábado. No lance, o atacante Luciano foi lançado dentro da área e caiu após trombada com o goleiro Giovani. A árbitra Edna Alves Batista deixou o jogo seguir. O VAR revisou a disputa em seguida e manteve a decisão de campo. Em nota, a federação reconheceu o erro de interpretação em campo e de procedimento no VAR e disse que os envolvidos passarão por treinamento. O erro gerou incômodo no São Paulo. Depois da partida, o técnico Hernan Crespo disse que sua equipe foi prejudicada. E o último assunto de hoje é polêmico.
detido pela polícia em um cassino clandestino na Vila Olímpia, na zona sul de São Paulo. Na madrugada deste domingo, Gabigol deu a sua versão sobre o episódio. O atacante do Flamengo contou que estava jantando com amigos e não imaginava que o local teria muita gente. A polícia civil fechou o estabelecimento. Havia aglomeração no evento, com cerca de 300 pessoas. Gabigol foi conduzido a uma delegacia, assinou um termo circunstanciado e se comprometeu a participar de atos judiciais quando requisitado e a não aglomerar mais. De acordo com os policiais, Gabriel foi flagrado escondido debaixo de uma mesa. Na entrevista, no entanto, o atacante contou que a orientação dos agentes foi de que todos ficassem no chão. Gabigol não será indiciado, mas o caso agora vai para o Ministério Público, que decide se abre um processo ou não. O atacante, que está de férias, é aguardado pelo Flamengo nesta segunda-feira, na reapresentação do elenco principal. Neste mesmo evento estava também o cantor MC Gui. Como último adendo, vale destacar que nessa entrevista, Gabigol admitiu que errou. E amanhã, terça-feira, eu volto com muito mais aqui no nosso Papo de Esporte. Forte abraço, pessoal. Guilherme Faria para a Rádio Conselheiro FM em todas as plataformas. Tchau!